Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PCP decidiu a apresentação deste requerimento. Não tínhamos ainda a informação da vinda da Sra. Secretária de Estado e agradecemos também a disponibilidade para conciliar estas duas grelhas, num momento em que o agravamento brutal das condições de vida dos trabalhadores e da grande maioria do povo português se aprofundava. E, aliás, se aprofunda. Apesar desta generalização perante os trabalhadores e o povo, em especial as mulheres e as crianças são mais afetadas na degradação das suas condições de vida. Nós, no momento em que requeremos a vinda da Sra. Secretária de Estado, o desemprego oficial disparou, tendo atingido no quarto trimestre de 2011 771 mil, e em sentido lato 1.200.000 desempregados. A Segurança Social, em dezembro de 2011, de acordo, aliás, com a Segurança Social, em dezembro de 2011 estavam somente a receber subsídio de desemprego 317 mil desempregados, o que corresponderia a 41% do desemprego oficial, e considerando também que, de acordo com o INE, 37% dos portugueses viviam no limiar da pobreza, mesmo após as transferências sociais. Neste contexto, as mulheres, de facto, são as mais afetadas pelo desemprego, pela precariedade e pela sua desproteção social. Acontece também que, por esta razão, a sua exposição maior a fenómenos de exploração e também discriminação são acentuadas. Ligando isto, sobretudo, com o Plano Nacional de Igualdade, designadamente na área 2 e na área 10, na área 2, que diz respeito à independência económica, mercado de trabalho e organização da vida profissional e familiar, e na área 10, na organização, na inclusão social, nós confrontando as medidas com a avaliação intercalada do plano que nos foi entregue a tempo e horas, e também valorizamos isso, nós identificamos que as medidas por executar são as medidas mais determinantes em matéria de emprego, designadamente a que se refere à medida 24, à medida 20, à medida 22 e à medida 28, designadamente aquela que prevê a visibilidade do valor do trabalho não remunerado de apoio à vida familiar, através da realização do inquérito nacional aos usos do tempo por homens e mulheres, que ainda não foi concretizada. Designadamente na área 10 do Plano Nacional de Igualdade, no que determina a inclusão social, está também 50% desta área por executar, e uma das medidas que nós entendemos muito importante e que entendemos que era importante fazer este diagnóstico era a análise, quer do rendimento social de inserção, quer do complemento solidário de idosos, de acordo com o número de mulheres que recebe este tipo de apoios sociais. E, portanto, quando nós, confrontados com a realidade brutal dos números, em que 21,8% das mulheres estão em situação de desemprego, em que entre as mulheres jovens, entre os 15 e os 24, são 60,9% as mulheres que estão nesta situação, num momento em que as diferenças salariais entre homens e mulheres chegam a superar os 30%. Quando se destaca também o agravamento da persistência das discriminações salariais diretas e indiretas entre mulheres e homens, a violação dos direitos de maternidade e paternidade, designadamente das mulheres trabalhadoras, nós entendemos que a realidade, de facto, exige medidas concretas. E por isso também, desde aqui, fazíamos já um apelo ao Governo, no sentido de poder incluir e de existir esta análise, poder incluir no Plano Nacional de Igualdade medidas mais concretas, designadamente no que diz respeito ao aumento dos rendimentos das mulheres, designadamente ao aumento do salário mínimo, também no que diz respeito ao combate às discriminações salariais diretas e indiretas, e também uma questão que nós entendemos muito importante, a questão da violação dos direitos de maternidade. Podia ser também importante o Governo reconhecer a importância de uma medida concreta destas no Plano Nacional de Igualdade. Nós, hoje, da parte da tarde, e quis a ironia do destino fazer coincidir a vinda da Sra. Secretária de Estado com a votação do Código de Trabalho, para pior, nós vamos hoje à tarde discutir as alterações ao Código de Trabalho que vão criar dificuldades brutais à vida das mulheres. O que é a realidade hoje das mulheres, com o aumento do horário de trabalho, com o tempo despendido em transportes, com a articulação da vida profissional e da vida familiar. A dificuldade que é hoje colocada às mulheres no plano da sua participação política em todas as dimensões da vida democrática, no acompanhamento dos filhos na escola, da sua educação, na participação na vida política a nível local, a nível mais nacional, a possibilidade de poder conciliar a sua vida profissional
com a sua vida familiar e a atenção aos seus filhos é hoje profundamente agravada. E se já existe este reconhecimento, o que o Código do Trabalho hoje nos vem impor por via da imposição do banco de horas, por via do alargamento do horário de trabalho até às 12 horas por dia, até 60 horas por semana, vem agravar a situação das mulheres. Aliás, e permita-me aqui só dar-lhe este exemplo, Sra. Secretária de Estado, que é a das trabalhadoras da PSA Citroën em Mangualde. Nós reunimos com os trabalhadores da PSA e diziam-nos eles assim, só foram contratadas mulheres quando já não existe, quando houve um momento em que havia falta de obra, e mesmo falta de mão de obra. E quando houve falta de mão de obra, as mulheres foram contratadas, mas foram contratadas e foram colocadas num serviço diferente dos homens. E, portanto, não estão na linha de produção, nem na linha de montagem, estão na linha da costura a receber menos do que os homens recebem. E estas mulheres, por via da imposição do banco de horas, que a PSA Citroën em Mangualde foi a primeira empresa a aplicar o banco de horas, trabalham ao sábado e ao domingo sem receber mais nada por isso. E quando nós falamos com aqueles trabalhadores e com aquelas trabalhadoras, um dos seus principais problemas é a articulação da sua vida pessoal e a degradação das suas condições familiares de vida. Porque o acompanhamento aos filhos, o tempo em que dispõem com a família e os amigos é profundamente degradado. E, portanto, o que nós entendemos é que no momento em que se aprofundam estas situações económicas e sociais, esta alteração para pior do Código de Trabalho vai ter um efeito brutal na vida das mulheres. Mesmo para terminar, a Sra. Secretária de Estado, porque também será depois possível discutir algumas destas matérias do Plano Nacional para a Igualdade ainda na segunda ronda, só uma matéria que diz respeito à retirada de competências da Autoridade para as Condições de Trabalho. Nós sabemos, por via do empenho e do trabalho da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, e por via também do emprego, da intervenção da CIT, que é através dos mapas de horários que são enviados pelas entidades patronais que se percebe muitas vezes exemplos de violação dos direitos de maternidade, exemplos de não permitir a licença de aleitamento e amamentação. Com esta alteração que está no Código de Trabalho de não obrigatoriedade do envio do mapa de horários à ACT e a sua retirada de competências para intervir nesta matéria, nós entendemos que é um passo muito negativo. Nós, aliás, tivemos a oportunidade de chamar a atenção da Sra. Secretária de Estado através de uma pergunta concreta sobre isto, em que a Sra. Secretária de Estado nos disse que fazia intenção de que o Governo pudesse não garantir, porque esta medida ainda não estava fechada, e na altura não estava, mas hoje está. E, portanto, também gostaríamos aqui, da parte do PCP, de ouvir do Governo uma palavra relativamente a isto. Isto vai ter um efeito brutal numa situação de ilegalidades que já acontecem, que é difícil inspecionar, que é difícil punir, que é difícil intervir e que, por força da retirada de competências à Autoridade para as Condições de Trabalho, sobretudo na situação das mulheres trabalhadoras, este problema vai ser agravado. E, portanto, era também sobre isto, sobre as questões concretas, as medidas do Governo do combate à pobreza, do combate ao desemprego e à precariedade entre as mulheres, que nós entendemos que também o Plano Nacional de Igualdade e o Governo deveria colocar à cabeça da sua intervenção e que neste momento está a acontecer tudo menos isso, porque o que está a acontecer é o agravamento da exploração de quem trabalha e a fragilização dos direitos dos trabalhadores. Muito obrigada. Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, aproveitaria também para, ainda assim, colocar algumas questões relativamente à situação das mulheres no mercado de trabalho. Isto porque eu creio que é legítimo e ideologicamente assim é. Há uma visão diferente e distinta entre os vários grupos parlamentares no que diz respeito à participação das mulheres. Para o PCP, preocupa-nos sobretudo a situação das mulheres trabalhadoras e das camadas mais populares, porque entendemos que o mundo não se divide entre homens e mulheres e divide-se, de facto, entre classes sociais, sendo que as classes sociais mais desfavorecidas também veem os seus direitos esmagados com mais facilidade. E, por isso, a questão que aqui colocamos, até do ponto de vista do mercado de trabalho e do mundo do trabalho e das leis do trabalho, prende-se exatamente com isto, com a maior fragilidade das mulheres trabalhadoras quando comparadas com mulheres de outras classes sociais. E sobre isto gostaria de dizer ainda o seguinte, relativamente ao banco de horas, se dúvidas houver sobre o insucesso da sua aplicação, o exemplo que eu dei há pouco já justifica o que é para as mulheres trabalharem ao sábado e ao domingo. E também decorrente da nossa visão ideológica, há quem entenda que, da parte das entidades patronais, há maior ou menor sensibilidade. No nosso entendimento, não se trata de uma questão de sensibilidade, trata-se de uma questão de lucro, porque é muito mais barato estar a colocar os trabalhadores a trabalhar ao fim de semana, se eu os pagar como tal, assim como é muito mais barato contratar uma trabalhadora com um contrato a prazo do que integrando-a no mapa pessoal, porque um trabalhador com um vínculo precário custa até menos 40% de um trabalhador com vínculo efetivo, e, portanto,
não se trata aqui de questões de sensibilização, na opinião do PCP, trata-se aqui do cumprimento da lei e do respeito pelos direitos dos trabalhadores. Mas ainda assim, importa aqui dizer que, relativamente ao banco de horas, que o Código de Trabalho e a alteração de 2009 já previa, o Tribunal Constitucional, no seu acórdão sobre o Código de Trabalho, 6 juízes consideraram o banco de horas inconstitucional, quando do acórdão do Tribunal Constitucional. 6 consideraram a adaptabilidade individual inconstitucional. E o Código permite a aplicação contra a vontade do trabalhador. E, portanto, nós não estamos aqui a fazer experimentações. Isto é a vida das pessoas. E isto assume uma gravidade muito grande. E, portanto, independentemente das questões de fé que cada um possa ter ou não sobre a aplicação das leis, a verdade é que a degradação das condições de vida destas mulheres vai ser profundamente agravada. Importa também aqui dizer que, com estas alterações ao Código de Trabalho, inaugura-se um momento de retrocesso civilizacional no nosso país, que é a possibilidade de um trabalhador poder trabalhar ao domingo, quando em nenhum país da Europa isto está a ser praticado. E, portanto, também do ponto de vista do retrocesso civilizacional que isto acarreta, nós entendemos que é muito negativo. Para além de que, importa também dizer que apenas o nosso país e apenas Portugal tem a figura do banco individual, do banco de horas, seja individual, seja grupal, no Código de Trabalho, porque mais nenhum outro país o tem. E isto, de facto, representa uma situação dramática para milhares de trabalhadores, não apenas mulheres, mas também homens. Dizer o seguinte, reconhecendo o que a Sra. Secretária de Estado disse relativamente a alguns indicadores quando comparados com outros países europeus e a dita vantagem que Portugal pode ter ou não, nomeadamente no que diz respeito às discriminações salariais, importa também dizer que o nosso país é uma política de baixos salários e, portanto, tanto assim é das mulheres como é dos homens e, portanto, também por isso a discriminação pode ser menor. Também no que diz respeito ao tempo parcial, eu creio que há experiências muito positivas em muitos países da Europa, mas o trabalho a tempo parcial no nosso país seria praticamente inexistente perante o que seria receber metade do salário mínimo nacional. A maior parte dos trabalhadores que recebe o salário mínimo nacional, e são 400 mil, são mulheres. Se elas trabalhassem em tempo parcial, recebiam na ordem dos 240 euros. E 240 euros chega para quê? E, portanto, também as experiências do trabalho a tempo parcial têm que ser enquadradas numa política de valorização dos salários, porque, a não ser assim, seria muito difícil conseguir um rendimento digno ao fim do mês, sendo que já é discutível e interpretativo se o salário mínimo atual é ou não um salário digno, porque o salário mínimo nacional são 485 euros, feitos os descontos são 432, sendo que o indexante, a definição do limiar da pobreza está nos 434, e, portanto, temos 400 mil trabalhadores a receber abaixo do limiar da pobreza e nós entendemos que isto também é negativo. Mas não podemos, contudo, deixar de assinalar que a Sra. Secretária de Estado reconhece que há avanços que podem estar comprometidos. E aqui nós entendemos que o momento que se vive é um momento de profundo retrocesso civilizacional nos direitos das mulheres, designadamente das mulheres trabalhadoras, e há o reconhecimento da parte do Governo de que há avanços que podem estar comprometidos. E isto, de facto, deve-nos merecer também uma atenção especial. Dizer ainda o seguinte, e para terminar este conjunto de considerações sobre as questões ainda do mundo do trabalho. Com o banco de horas e a redução do pagamento do trabalho extraordinário, isto significa contas feitas ao fim do ano, mais 3 semanas e 4 dias de trabalho gratuito. E, portanto, isto certamente que não beneficia a situação das mulheres e a sua condição atual. E, compreendendo naturalmente que a Sra. Secretária de Estado não tutela as áreas do trabalho, compreendemos também que, dada a transversalidade da política de igualdade, é impossível não colocar-lhe estas matérias. E, portanto, quando a Sra. Deputada do PSD aqui diz que não lhe coloca questões nesta matéria, isto levaria-nos aqui a uma dificuldade extrema, dada a transversalidade destas matérias. Eu gostaria ainda de colocar algumas matérias no que diz respeito ao tráfico de seres humanos. Portugal foi o 14º país a ratificar a Convenção e este atraso obriga-nos também ao reconhecimento de um conjunto de medidas que exigem a sua ratificação. É uma dúvida que coloco, porque quando da leitura do relatório intercalar não me é completamente claro se a linha de apoio a vítimas de tráfico de seres humanos está de 24 horas, a linha de apoio e funcionamento é 24 horas, está em funcionamento ou é definido como um objetivo, porque na minha leitura eu creio que não é feito um balanço. E, portanto, a minha dúvida, porque até agora
a ideia que tinha era que não está em funcionamento a linha de apoio 24 horas. O que está em funcionamento é a linha de apoio SOS Imigrante. Mas isto é uma questão diferente, porque é uma linha paga que não funciona há 24 horas, nem está preparada em exclusivo sobre as questões do tráfico. Sobre a questão da sinalização das vítimas, era também uma questão que lhe gostaríamos de colocar, porque, de acordo com a informação que temos, apenas 6 ONGs estão a contribuir para a sinalização destas vítimas de tráfico de seres humanos, sendo que seria necessário alargar até o protocolo que têm com o Observatório, porque destas 6, só 2 é que têm um protocolo com o Observatório de tráfico de seres humanos. Ainda que também possa ser discutível a clareza e o rigor com que os dados do Observatório estão a ser tratados. Preocupa-nos que não se sabe, no decurso do tratamento de dados, o que acontece e o destino, se assim podemos dizer, às vítimas sinalizadas, mas não confirmadas. Não se quer tratar os dados de vítimas menores, dado que o intervalo de idades é de sinalização entre os 16 e os 21, e, portanto, no âmbito do tráfico não se consegue perceber qual é que é a realidade concreta das crianças, e também não existe nenhum estudo sociológico de caracterização das vítimas. Ainda assim, importava também que assinalar, e nós gostaríamos de o fazer, a necessidade de garantir um tratamento entre o tráfico e a prostituição, porque não existe nem em qualquer medida legislativa ou política sobre o tráfico, quer o tráfico doméstico ou de vítimas nacionais, embora relatórios nacionais e internacionais apontem nesse sentido. E nós entendíamos mesmo, e a senhora Secretária de Estado, aliás, referiu o Lobby Europeu de Mulheres, que assume e apresentou recentemente uma campanha pela erradicação da prostituição. Seria para nós importante, e o PCP tal considera, que seria fundamental o Governo assumir se assume a prostituição como uma violação dos direitos humanos ou se, pelo contrário, contribui para uma linha de profissionalização da exploração humana, porque nós entendemos que o caminho que tem sido feito, aliás, nós já tivemos a oportunidade, inclusivamente, de o denunciar pelo anterior Governo, no financiamento de projetos que nos seus objetivos e nos seus estatutos e na sua missão define a legalização, se dirige aos trabalhadores do sexo, é uma linha de profissionalização destas vítimas que nós entendemos que significa um grave retrocesso no que diz respeito à análise dos problemas da prostituição e que nós entendemos que, de facto, devia ser assinalado e assumido por parte do Estado português como uma violação dos direitos humanos, sob pena de estarmos a iniciar um processo em que o Estado português passa a funcionar como parceiro social num contexto em que os proxenetas pareceriam a ser entidades respeitáveis no que diz respeito ao mercado da carne humana e da dignificação e da indignificação, aliás, do que isto representa, e nós entendemos de facto que seria importante, uma vez que não aconteceu da parte do anterior Governo, que da parte do atual Governo se reconhecesse a prostituição como uma forma de violação dos direitos humanos, ainda mais quando esta realidade é uma realidade cada vez mais dramática no nosso país. Aliás, eu não sei se a senhora Secretária de Estado teve a oportunidade de ver, mas muito recentemente passou uma reportagem na SIC sobre esta realidade, em que todas as mulheres diziam isto: nós viemos para esta vida porque temos filhos para criar. E diziam que vinham de situações de desemprego e que a jornalista colocava-lhes esta questão: se tivesse a oportunidade de voltar para o seu emprego, ela diz, claro, porque ninguém gosta desta vida, esta é uma vida de humilhação. E, portanto, também existe uma ligação concreta entre a fragilidade das condições socioeconómicas destas mulheres e esta vida de humilhação e de indignidade a que estão sujeitas. E, portanto, também nós entendemos que seria importante o Governo reconhecer a prostituição como uma forma de violação dos direitos humanos.